Comenta Fundo, aquele quadro que vocês colocam um ticker e de acordo com esse ticker, a quantidade de curtidas que tem no ticker, eu faço um comentário com o fundo. Como hoje o Comenta Fundo foi pela manhã, a quantidade de curtidas de hoje foi bem pequenas e pouca gente. E o Carlos Quaresma botou RBRR11 e teve 10 curtidas. Se eu não me engano, o segundo lugar ficou com 9 curtidas. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando você comentar um ticker, curte o seu próprio comentário, que às vezes você vai perder o comentário por causa de um. Aí, no caso aqui, foi a diferença. O outro era o Game 11 com 9 curtidas, o RBRE 11 do Carlos Quaresma, 10 curtidas. Primeiro, trazendo aqui nos últimos 30 dias, ele vem caindo, o RBRR11 vem caindo 5,17%. Esse fundo é um fundo, é o RBR, Rendimento High Grade, já leva High Grade no nome. Aí a gente vai ver isso no decorrer. Ele anuncia provento. Eu não botei aqui, mas ele anuncia provento, eu posso estar errado agora, mas eu vou me arriscar. Ele anuncia provento no 7º dia útil ou 6º. Eu consigo ver essa informação rapidinho aqui na minha pequena lista. Exato, é no 7º dia útil que ele anuncia proventos e paga no 12º dia útil. Que também conhecido como hoje. Quem tem ele recebeu proventos hoje. Está R$ 83,34, guarda esse número aí. O valor patrimonial R$ 94,47, PVP está dando 0,88, um desconto bem considerável. O último provento foi 95 centavos, dividend yield de 1,14%. Ele tem um patrimônio de 1,3 bilhões de reais, é um patrimônio grande, ele não é um fundo pequeno. Ele vem pagando proventos, mesmo no período de, vocês podem ver que novembro, outubro, e setembro, que foi o período de deflação, ele ainda entregou 70 centavos e depois disso já vem recuperando com o último provento de 95 centavos e provavelmente o próximo deve ficar entre 90 e 95 centavos. Ele tem 40 CRIs na carteira, 1,26 bilhões de patrimônio líquido e a duration médio do CRIs é de 4,3 milhões. Ele tem uma parte da carteira indexada a CDI, pagando CDI mais 2,9 e outra IPCA mais 7,2. 23% é CDI e 77% é inflação. Quando ele fala inflação, ele está juntando a parte que é IPCA e IGPM junto. E a razão de garantia é 65%, ou seja, a LTV dele é 65%. O que é 65%? Ele tem de R$100 de garantia, a dívida é 65. Então, se levar um calote de R$65, vai pegar uma garantia de R$100. É lógico que na hora de vender a garantia, talvez venda por um valor mais baixo. Aqui os dados, 90 centavos por cota, um dividendo de 1,07 ao mês, botando isso anualizado no valor da cota de fechamento, que estava na casa de R$ 94, dá 13,67, ou seja, a Selic. Dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi R$ 12,17 e o dividend yield dos últimos 12 meses foi 14,45%. Você levando em consideração que a inflação foi 5,77%, ele está pagando mais ou menos IPCA mais 9%, um bom rendimento. Volume diário de negociação, 4,15 milhões, é um volume que até quem tiver R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil, nesse fundo não tem tanta dificuldade para entrar ou sair. Não é tão diversificado geograficamente, mas ele é concentrado nas regiões que ele chama de Prime de São Paulo. 46% é ali a região de Faria Lima, Jardins Pinheiro e outros. 84% das garantias dos CRIs ficam no estado de São Paulo. 684 milhões investido em CRIs no mercado primário, 22 novas operações. Isso aqui é o que eles fizeram no ano de 2022. A ancoragem, 97% da ancoragem é RBR, ou seja, são operações originadas, estruturadas e investidas em mais de 50% da emissão feito pela própria RBR. 100% da carteira está com as suas operações em dia, gestão ativa e acompanhamento próximo no monitoramento de CRIs na carteira, sólidas garantias, 65% da LTV, sendo 84% garantias em São Paulo. Realmente muito bom trabalho que a RBR faz nesse fundo
e ele realmente é bem tranquilo. Se a gente olhar aqui, o total das receitas, outubro, novembro e dezembro, as receitas vêm subindo. Provavelmente, em janeiro, a receita pode ter caído um pouquinho, não saiu o relatório ainda de janeiro, porque o IPCA foi mais baixo. Mas ele teve aqui um resultado de 6 milhões de juros, 3 milhões de correção monetária, dividendos de FIIs 1,1 milhões. E do caixa veio 473 mil reais. Então, realmente, assim, os resultados vieram bem melhores que estavam antes, porque acabou a deflação. Na deflação, como ele é high grade, chegou a dar resultado negativo na correção monetária, porque ele não tem proteção contra a deflação. A gente olha aqui a formação do resultado e fica bem claro que eles têm 25 centavos de reserva. Então, eles conseguem tranquilamente, passou por esse período de deflação utilizando a reserva, porque o resultado era bem menor, você vê ali 74 centavos, 49 centavos, 64 centavos e 68 centavos, enquanto teve um período que estava dando esse azul mais escuro, a receita de CRIs. Só os CRIs deles estava dando mais de R$1 de receita. Aí eles guardaram um pouquinho e usaram a reserva nos últimos entregues de rendimentos. Atualmente, fazendo uma marcação a mercado da cota, se você comprar aí na casa de R$84, que é o valor que está atual, você vai estar tendo uma carteira que os seus CRIs vai estar pagando mais ou menos 10,11%, e se você subtrair a taxa de administração e de gestão, 9,16%. Então, que é 0,95% a taxa de gestão e administração. Então, IPCA mais 9,16% é o resultado esperado nesse fundo para quem compra nesse preço de R$84. Legal trazer essa informação no relatório. A carteira deles estão com 96,35% em CRIs, e desses CRIs, 22% estão alocados em CDI e 61% alocados em IPCA e 12% em GPM. Então, tem CDI, mas a grande maior parte é inflação, IPCA e GPM. A alocação de CRIs táticos, que eles chamam de táticos, 0,27%, é para poder girar realmente. As expectativas que eles têm para 2023 é um CDI médio de 13,47% e um IPCA de 6,48% e um GPM de 4,55%. Então, eles estão na expectativa que a Selic não caia muito, que a inflação seja mais alta que o relatório Focus e o IGPM seja mais ou menos em torno do que o relatório Focus está prevendo. Olhando aqui, IPCA mais 7,2% é 64% da carteira, CDI mais 2,9% é 23% da carteira e GPM mais 6,7% é 13% da carteira. Se a gente for olhar por esse lado aqui, você vai ver que as taxas prêmios em cima não são tão altos, mas é por causa da qualidade dos ativos. Eles têm 82% da carteira são créditos corporativos e 17% são o que a gente chama de locações multi, que aí são mais pulverizados os devedores. Quando a gente olha o rating, 93% das carteiras têm rating A ou maior. O que é rating? É qualidade de crédito. Quanto maior o rating, menor a possibilidade de ter default, de perder o dinheiro investido. Então, porque essa é uma das características high grade. Se a gente olhar aqui os devedores, você vai ver que CRI Leroy 2, esse CRI aqui foi emitido pelo XPLG, o Brookfield JK também é de um fundo imobiliário, só que agora eu esqueci, o JK Finance Center também é de muitos CRIs que tem aqui na lista, são CRIs de fundos imobiliários que utilizam. CRI Rede Globo é lá do Vino 11 e etc. Tem muitos e muitos CRIs que acabam sendo considerados high grades, porque são contratos, são lastreados em contratos bons com grandes empresas de modo em geral. Pessoal, aqui eu vou finalizando o programa. Deixa aí o ticker do fundo imobiliário que vocês querem que eu faça um comentário para amanhã. Amanhã, não esqueçam que é Day News fechamento em live. A gente tem a nossa live de fechamento da semana, onde a gente vai fazer os comentários de modo geral e essa semana merece uma live
cheia de perguntas. Não esqueça, colocam aí amanhã às 19 horas, live no Dicionário do Investidor, imperdível para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Comenta Fundo, aquele quadro que está de sucesso aqui, aonde a galera está gostando mesmo, está participando e dando muitas sugestões, só estão dando poucas curtidas, né? Mas tudo bem. Olha só as curtidas aí do Comenta Fundo de hoje. O Thiago Soares colocou, boa, Kiko, Comenta Fundo MCHF11, recebeu 15 curtidas e foi escolhido. Exatamente, MCHF11, mais um fundo imobiliário base 10, para a gente comentar e falar sobre ele. Para começar, ele vem subindo um pouquinho, né? Ontem subiu 10 centavos, mas ele apanhou bastante, o preço está 8,80. Se você der uma olhadinha nos dados dele aqui no Fundos Explorer, você vai ver que o valor patrimonial dele é 9,37, dá um PVP de 0,94. Então ele apanhou um pouquinho, também está bem abaixo do seu valor patrimonial. O último provento anunciado foi 10 centavos, que dá um dividend yield de 1,16%. O gestor dele é o Mauá Capital, e a taxa de gestão é de 0,77%, e a taxa de administração é 0,18%. Você somando as duas aí, vai dar 0,95%. É isso mesmo a conta? É isso mesmo, 0,95%, que quando a gente fala de taxa de gestão e de taxa de administração, é uma taxa até baixa. Mas ele tem uma taxa de performance 20% sobre que exceder a variação do IFIX. Interessante essa taxa, né? Então, se o IFIX não vai bem, ele acaba pagando uma taxa meio grande, meio razoável. Olhando os últimos proventos divulgados, desde dezembro, os últimos 12 meses, você pode ver que eles tentam estabilizar a distribuição de proventos. Mesmo quando tem um resultado maior, que a coluna cinza mostra esse resultado maior, eles tentam distribuir mais universal. No ano passado, era entre 11 e 12 centavos a distribuição. Aí, mesmo tinham uma distribuição maior, eles guardavam a reserva para quando tinha uma distribuição menor, fazer a entrega de resultado. E agora, para esse ano, eu estou notando que eles estão fazendo a mesma coisa. Começou o ano guardando 2 centavos e distribuindo apenas 10 centavos. Inclusive, a gente vê isso aqui no DRE, que na demonstração de resultados, vou dar um zoom só na parte aqui do mês de novembro e de dezembro, para vocês verem, que ele teve um resultado de 3 milhões e 900 mil e distribuiu 3 milhões e 200 mil. Ele teve um resultado de 12 centavos por cota e distribuiu 10 centavos. Ele poderia ter distribuído mais, mas ele guardou uma reserva para quando tiver um resultado menor, continuar mantendo os 10 centavos de distribuição. Isso é uma estratégia que a Mauá usa em todos os fundos deles. Tentar deixar a distribuição linear. A carteira dele, ele está investindo, daqui a pouco eu mostro onde ele está investindo, mas ele tem CRIs, ele tem FIIs, ele tem mais FIIs do que CRIs. A característica dele é hedge fund. Então, ele vai ter muita estratégia de modo geral. Ele está 50% em recebíveis imobiliários, em fundos imobiliários e diretamente em recebíveis imobiliários. De lojas comerciais, 14%, fundos híbridos 13%, renda urbana 11%, logística 10% e 1% em shopping. Aí a gente olhando aqui os fundos que ele investe, você vai ver que 34% dos ativos é no MCHY11. Ele investe diretamente em outro fundo da própria casa, que paga mensalmente um bom dividendo. O preço médio dele lá está R$ 107,00, o MCHY está no mercado está um pouquinho mais alto que isso, se eu não me engano. Ele tem carteira de créditos aqui com Business Parks, o Mauá Prop, que é um fundo imobiliário também muito bom, que dá bons resultados. Ele tem alguns, já a gente olha os fundos da casa que ele investe, que dão taxas altas, taxas de IPCA mais 12, IPCA mais 10, IPCA mais 15, IPCA mais 9, IPCA mais 15, IPCA mais 9, IPCA mais 7 e o último lá, IPCA mais 10. São os estruturados que conseguem dizer as taxas. Aí ele investe no TIGAR, ele investe no VRTA, no HGCR,
e ainda tem aqui KNSC, PATL, JSRA, bastante fundos imobiliários que ele investe de modo geral, dando aí um total de patrimônio de 303,4 milhões de reais. Vai fazer uma emissão e vai crescer mais 300 milhões de reais. Nos ativos estruturados, a gente vê aqui o MCHY11, que ele investe, aí vê também o Fundo Imobiliário Mauá Capital Properties, que ele investe, o outro Fundo Imobiliário da Mauá Renda Urbana, que ele também faz investimento diretamente, outro que não é listado na Bolsa, esses dois últimos que eu falei, e tem também o Fundo Imobiliário da Capital, também da Mauá Capital, que é o MMPO11, que é um fundo de desenvolvimento, que também ele investe, e tem o Blue Cap Logística, que é outro que ele investe, aí vai a lista dos fundos que ele investe. Já os ativos de crédito, ele tem o CRI Business Park, que financia a obra do Business Park, o CRI Maiojama, sei lá como é que pronuncia isso, que financia também a construção de um prédio, o CRI CBI, que é referente a loteamento, CRI Residencial Campo Belo, que é o Residencial Campo Belo, CRI Almeida Júnior, que também possui uma carteira também de construção de um shopping center. Então, de modo geral, ele está tanto com fundos imobiliários de crédito e também tem muita coisa voltada para desenvolvimento através de CRIs. Então, Fundo Imobiliário de Desenvolvimento e de Crédito e fundos imobiliários e também CRIs em prol de desenvolvimento de obras. Senhores, aqui nós encerramos o programa. Peço a vocês para deixar aquele like, que se você está chegando agora e está conhecendo o canal, se inscreva no canal e sobre o Comenta Fundo, coloca aí o ticker que você quer que seja comentado. Hoje, né? Não é nem amanhã, é hoje, esse vídeo está atrasado, hoje à noite, no fechamento de mercado, para que vocês fiquem bem informados e conheçam cada vez mais fundos imobiliários. Estão conhecendo todo dia um fundo imobiliário novo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Comenta Fundo, aquele quadro onde vocês colocam o ticker do fundo imobiliário que vocês querem que eu comente, e aquele que tiver mais curtidinhas é o que vai ser comentado aqui. E para ontem, faz tempo que não vi um Fiagro, né? O último Fiagro que foi comentado aqui foi o Vigia 11. Aí o Danimar Cesaro resolveu comentar aqui, e eu que agradeço pelo elogio do conteúdo apresentado, e comentar sobre o FGAA11, é um Fiagro. E sim, vamos comentar um Fiagro hoje, teve 22 curtidas esse Fiagro. Primeiro eu quero mostrar que na cotação dele no último mês vem estável. Ficou andando entre R$10 e R$9,90, ficou bem estável mesmo, caindo apenas na data base, na data ex dividendos para 9,85, mas vem se estabilizando bem. Os Fiagros são indexados ao CDI e com o CDI alto, a cotação deles estão ficando. Olhando os dados aqui no Status Invest, o valor dele no momento que eu fiz o print foi antes do fechamento do mercado, estava 9,86, PVP dele de 1,03%. A máxima que ele teve nas últimas 52 semanas foi R$ 11,50. E a mínima das últimas 52 semanas foi R$ 9,76. Então, ele está muito próximo da mínima do último ano, né? Os últimos proventos anunciados, os dois foram 14 centavos, sendo que no mês passado, no dia 6/1, o provento, a cota estava R$ 10,04. Nesse mês estava R$ 9,99. Vem se mantendo por aí. E atualmente quem compra, normalmente ele fica nesse valor de 9,86, chega próximo de R$10 na época do provento e depois volta. E se a gente olhar o histórico dos proventos, ele vem pagando bons proventos, tirando o primeiro mês, que ainda está alocando em maneira geral, ele sempre pagou 14 centavos ou mais, chegou a pagar até 18 centavos. Ele é novo, começou a distribuir dividendos em janeiro de 2022, mas de lá para cá vem entregando bons resultados. E como é que ele faz para entregar bons resultados? Aí tem a estratégia de aumento gradual nos ativos de carrego, potencial de resultado através de vendas de ativos no secundário. Eles giram também bastante coisa no secundário. A rentabilidade líquida no último mês foi de 1,61%, a distribuição de 4,7 milhões
que equivale a 14 centavos, o líquido de imposto de renda, resultado retido a distribuir, e ainda o resultado retido a distribuir de 2 milhões e 115. Olha só, pessoal, eles distribuíram 4,7 milhões e tem 2 milhões e 100 retido, que pode distribuir. O risco corporativo, a gente vai falar sobre risco já, alta qualidade de créditos, uma melhor distribuição de dividendos no mercado, cota negociada por um preço médio em janeiro de 9,94, de acordo com o que eu falei para vocês, volume médio de negociação razoável, 1,1 milhões de reais. Para mim é ótimo. Então, o dividend yield de 1,46%, já está com 22 mil cotistas, a duration dos CRIs da carteira está 3,26%, eles estão com 39,9% da carteira alocada em ativos que têm rating, ou seja, qualidade de crédito, e colocando assim, equivalente a um CDB de 167% do CDI, seria a equivalência. A carteira deles tem duas estratégias, estratégia de carrego e estratégia de giro. Essa parte branca, que dá 50,04%, é a estratégia de carrego, ou seja, para levar para o longo prazo, para receber renda. Tem uma taxa de CDI mais 4,64%, uma boa taxa. E a de giro, que é essa verde, 49,23% da carteira, tem uma taxa mais baixa, CDI mais 2,59%. Eles usam taticamente de comprar, vender, comprar e vender, comprar e vender. E eles ainda estão com 7,34% no caixa, rendendo 100% do CDI. Se a gente der uma olhada aqui nas alocações, a gente vê que estão razoáveis, poderiam ser melhores. Tem um ativo que tem 18,3% do PL, é muita coisa, outro 9,8%, outro 9,9%, outro 9,7%. Então, ainda pode crescer mais, fazer novas emissões e diluir um pouquinho mais o percentual de cada ativo. E como a gente vê aqui, 53% não tem rating de risco, mas agora, quando a gente olha os que têm rating de risco, AA tem 5,8%, 17,8% é A, BB 7,1% e 9,3% é AAA. Então, acaba dando a faixa de rating, acaba dando a qualidade de crédito ao fundo. Olhando o último DRE, fica bem claro como eles vêm fazendo reserva. Eles tiveram um total de resultado de R$ 5.290.383 e distribuiu só R$ 4.773.000, retendo aí 516 mil, e retando cada vez mais, e até cada vez mais, está distribuindo menos. Eles e com isso, eles vão conseguindo manter tranquilamente os 14 centavos. Se porventura tiver algum problema de não recebimento, ou algum CRI que, em vez de pagar mensalmente, pague trimestralmente, eles conseguem distribuindo, pagando 14 centavos de média ou mais, dependendo dos giros. Aqui, para a gente ver, entender melhor os ativos, os devedores, vocês podem ver que ele tem poucos devedores. Tem 6 nessa página e mais 7 nessa outra. Aí eu vou olhar aqui, por exemplo, a usina Batatais, açúcar, etanol e energia. A primeira aqui, se você for ver, ele é muito concentrado em açúcar, produção de açúcar. Açúcar, etanol, açúcar, etanol, açúcar, etanol, açúcar, etanol, nutrição vegetal, açúcar, etanol, açúcar, etanol, açúcar, etanol, açúcar, etanol, nutrição vegetal, insumos agrícolas, fertilizantes e agropecuária. Então, ela tem uma exposição muito grande à cultura de produção de açúcar. Então, acaba, se você, na hora que você colocar nesse fundo, estiver posicionado nele, tome cuidado para não ter outros fundos que também estejam muito expostos ao açúcar. Então, caso você, eu quero um pouco de soja, escolhe, por exemplo, SNAG11. Quero um pouco de produção de açúcar, aí FGAA11, e assim por diante, você dando uma olhada no que é a maior parte do setor que estão os CRAs que o fundo investe. Pessoal, esse é o nosso fim do programa. Comenta fundo aí para vocês colocarem um ticker que vocês querem que eu faça comentário amanhã. Amanhã, depois a gente faz o DN News Provento e logo às 7 horas já sai o vídeo
do Day News de fechamento de mercado. Esse Comenta Fundo sempre agrega, sempre traz alguma coisa interessante para vocês, e ainda mais porque é vocês que pedem o fundo que eu vou comentar. Muito obrigado a todos, deixa o like e até a próxima, Pereira. Também amanhã a gente recebe as rendas, né? Agora o Comenta Fundo. Pessoal, esse quadro, tirando na segunda-feira, todo dia eu falo sobre o fundo imobiliário escolhido para vocês. Como é que vocês vão fazer para fazer essa escolha de fundo imobiliário? Vocês colocam aí nos comentários um ticker que vocês querem que eu comente amanhã, e aquele ticker que tiver mais curtidas no comentário vai ser o que eu vou comentar amanhã. Além de curtir o comentário do colega, curte o nosso vídeo, né, gente? Senão o YouTube vai achar que vocês estão gostando só do comentário e não estão gostando do vídeo. Hoje, o escolhido por mim tinha que ser MXRF11. MXRF11 que fechou hoje a R$10,10, né? Ontem estava R$10,09. O último rendimento foi 11 centavos, que dá um dividend yield de 1,08%. Isso 1,08%, gente, é um dividendo razoável, bate 100% do CDI, e atualmente ele está exatamente no seu valor patrimonial. O PVP dele está 1. Se você notar, os últimos 6 meses, ele vem se mantendo bem constante as cotações. Por um momento chegou ali 9,80, mas vem mantendo bem constante nos últimos, enquanto a grande maioria dos fundos vem caindo bem nos últimos 6 meses, ele vem se mantendo de lado e com bons rendimentos. Olhando o DRE dele, que era a preocupação, será que o MXRF11 está distribuindo mais renda do que está recebendo? O resultado dele em 2022, que isso aqui é o relatório de dezembro, foi de 273 milhões 734 mil reais, distribuiu 273.507 mil reais. Então, distribuiu 200 mil a menos que o seu resultado. Então, não está distribuindo caixa, está distribuindo realmente só o resultado do caixa. E nesse último mês, apesar que a gente já sabe que distribuiu 11 em janeiro, né? Ainda não temos esse último relatório, mas ele distribuiu um pouquinho mais no fechamento do semestre, porque pode, no mês de dezembro, porque tinha reservas de meses anteriores. Inclusive, a gente olha aqui nos rendimentos, como ele vinha tendo sempre um rendimento em linha com o que é distribuído. Lá em cima nós temos de cor cinza a distribuição, o resultado, né? E de cor azul o que é distribuído. E estão muito próximos, tanto que a gente às vezes nem consegue distinguir os dois lá em cima. Então ele está distribuindo normalmente o que está tendo de resultado. O portfólio do fundo está com 74% em CRIs, 17% em fundos de investimentos imobiliários e apenas 6% em permuta. E as permutas a cada mês vem diminuindo um pouquinho no seu resultado, porque eles não estão reinvestindo em permutas porque estão achando o cenário muito caro para poder fazer reposição de imóveis e estão com 3% em caixa. Olhando apenas os CRIs, eles têm 52% indexados ao IPCA e 47% indexado ao CDI. E tem um pouquinho aqui indexado ao IGPM, um pouco pré-fixado e percentual de CDI. Olhando os fundos imobiliários que ele investe, esse PVJ é a maior posição, mas lembrando que são só fundos imobiliários são só 17%, né, do portfólio. O SPVJ, que é um fundo de varejo, paga pouco. O LP11 é um fundo que também paga pouco. O GTLG de logística também paga pouco. Então, alguns fundos que pagam pouco que ele está investindo pagam menos de 1%, que é o que ele distribui. Então, realmente, e só vai conseguir ter bons lucros com venda nesses fundos imobiliários quando a gente tiver um mercado de alta. No histórico do CRIs, do MXRF11, ele teve 4 CRIs que tiveram problemas. E nesses 4 tiveram que executar as garantias. O primeiro é o CRI Arte. Esse CRI Arte, para os donos dos CRIs, que o MXRF11 é um dos donos, foram entregues em um edifício lá na cidade de Santos, que hoje eles estão procurando inquilinos para lá para poder bancar pelo menos as despesas, como condomínio e IPTU. Mas o objetivo principal dos investidores do CRI é vender esse imóvel e fazer a distribuição em proporção. Mas, atualmente, esse imóvel está alocado 15%. Já o CRI Ercer, o time da gestão vem trabalhando
de firme para monetizar os ativos que compõem a garantia. O pessoal fala, mas tem garantia o CRI? Gente, tem garantia. Nesse caso aqui, são 5 terrenos que têm garantia e faz muito tempo que o MXRF11 tenta vender esses ativos e não consegue vender esses terrenos. Todos esses CRIs são na época que o MXRF11 tinha uma pegada mais high yield, tá, gente? Eles trabalhavam com crédito pulverizado. Agora não, ele mudou completamente a carteira, reciclou para ter uma pegada mais high grade. E o CRI Urbanplan, aqui, que desde abril de 2018, só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz que foi que aconteceu o default, a Urbanplan entrou com pedido de recuperação judicial, há 5 anos atrás, quase 5 anos, sendo que aprovada no mesmo mês. Desde julho de 2018, o escritório contratado tem atuado para defender os interesses dos investidores. A recuperação judicial segue tramitando normalmente. Então, a Urbanplan pediu recuperação judicial em 2018 e até hoje não desenrolou o pagamento desse CRI. Por ir bem complicado receber. E a sorte é que todos esses 4 CRIs no MXRF11 significa apenas 0,6% do patrimônio do fundo, mas são praticamente perdidos esses investimentos. O último é do Next Group, em benefício da defesa dos cotistas e gestores demais credores, resolveram avançar na execução das garantias do papel, dada a morosidade da empresa na formalização e reenquadramento dos pedidos, além de terem feito as novas operações com outros credores a sendo honradas. Então, esses 4 aí são os 4 problemas que eles têm para buscar resolver nos seus CRIs, ainda do tempo de quando ele tinha uma pegada high yield. No relatório trimestral, não está no relatório gerencial, gente. O relatório trimestral, que está tanto os resultados do quarto trimestre do MXRF11 e do XPCI, tem essa parte do MXRF11, que é o fluxo projetado de caixa de todo o ano de 2023. Vocês podem ver que eles estão aí constante o fluxo. Em janeiro a gente já até viu o resultado, mas eu esqueci de comentar uma coisa. Essa parte azul é a amortização. Junto com a amortização, nem tudo é lucro. Apenas a inflação ou a taxa CDI, que vem junto com a amortização, que é lucro que vai ser distribuído. Então, quando a gente vê lá no mês de dezembro aquela amortização enorme lá, não significa que aquilo lá será tudo lucro. Mas junto dela sempre vem CDI ou IPCA, junto com a amortização. Aí eles, apesar que nesse caso aqui a amortização está separada da correção monetária. Então, essa aqui será reinvestido, essa amortização. Então, o que é lucro mesmo? É os 2 cinzas. Aí a gente pode ver que realmente agora está muito alto e vai diminuindo o cinza no decorrer dos meses. Pessoal, esse é o nosso Comenta Fundo e o nosso quadro de hoje encerra por aqui. Vou pedindo a vocês para deixar aquele like, comente aquele fundo imobiliário que vocês querem que a gente dê uma olhada amanhã. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Pegando um vídeo de fechamento de mercado, vou até deixar no mudo. Entre os comentários, vamos ver qual fundo teve maior quantidade de curtidas. Nós tivemos aqui 6 curtidas para o AG11, que ele nem pediu para isso, né? Mas teve 6 curtidas BLMR, teve 23 curtidas para o DECRA 11, e eu acho que ele é o campeão. 23 curtidas para o DECRA 11, é o campeão de hoje. O pedido que veio do Fafo Júnior, DECRA 11, foi o pedido para a gente dar uma olhada. Para começar, o DECRA 11, o melhor lugar para a gente falar sobre ele é aqui no Status Invest, tá? Apesar de eu vou jogar aqui no Google, DECRA 11, R$ 9,10 ele fechou a cotação de hoje, mas o melhor lugar para olhar as informações dele é no Status Invest. Fiagro está melhor olhar no Status Invest do que no Fundos Explorer.
A cotação mais baixa que ele teve no último ano foi R$ 8,96, nesse mês R$ 9,01. Vem subindo um pouquinho. O PVP dele está 0,95, então ele está abaixo do seu valor patrimonial, já tem 10 mil cotistas, parabéns ao pessoal. O último provento foi 12 centavos anunciados. Se a gente olhar o histórico de proventos dele, ele vem pagando 12 centavos ou mais. 11 centavos, 11 centavos, 13 centavos, 13. Um bom provento, de modo geral, ele vem pagando, entregando para quem é um base 10. Mas comparado aos outros fiagros, ele vem pagando pouco, porque os outros estão pagando 13, 14 centavos, ele está pagando 11, 12 centavos. Por que ele paga menos que os outros? No relatório gerencial, a gente consegue perceber isso. O DECRA é o Devan CRAs, é o Devan Fiagros, investe em CRAs. Já saiu o relatório de janeiro, foi publicado ontem. Eu já tinha dado uma olhada nele, coincidentemente, sem saber que ele era hoje. Ele tem a carteira, gente, indexada ao CDI, 75% é CDI mais 4. Por que ele não paga tão bem quanto os outros? Porque nesses últimos meses o IPCA foi baixo e ele tem 20% da carteira indexada ao IPCA. O IPCA, então acaba rendendo menos que os outros, por isso que o rendimento dele vem na casa de 12 centavos. Com o IPCA mais baixo, ele pode sim, mais alto, pode sim distribuir 13 centavos. Ou 14 centavos até. Está com 10.641, a carteira está 100% adimplente. Resultado acumulado retido por cota, ele tem 2 centavos. Então, ainda poderia manter facilmente esses 12 centavos. Aqui ele fala sobre a distribuição, mas o Comenta Fundo a gente não quer falar do mês, a gente quer falar de modo geral aí do fundo imobiliário, ou perdão, do Fiagro nesse caso. Aqui ele tem algumas fotos dos empreendimentos, olhando aqui a receita do fundo, você pode ver que na receita total, em janeiro, foi a mais alta, desde agosto para cá. Perdão, dezembro foi mais alta. Mas está mantendo os mesmos patamares, então facilmente ele vai manter esse patamar de dividendo de 12 centavos. Então, quem está comprando a esse preço, R$ 9,00 baixo, é um dividendo bem atrativo comprá-lo a 12 centavos. Não estou recomendando investimento para ninguém, tá, gente? E os proventos são feitos de juros e correção monetária e outras receitas e reserva. No caso, nesses últimos 2 meses, ele guardou reserva. Ele não utilizou reserva. Então, ele vem guardando reserva nos últimos 2 meses para poder utilizar. No caso, guardou 1 centavo em cada mês, ele está com 2 centavos. Ele tem tanto CRIs quanto CRAs. CRA, por quê? Esse é um CRI, o único da carteira, os outros são CRAs. Mas se você olhar Reiterlog, Grupo Sim, Toex, Primato, Fiagril, Bela Agrícola, Agrofito, Nutrimax, são todas grandes empresas de agronegócio no Brasil. Então, ao contrário do DEVA 11, o DECRA é mais high grade do que o DEVA 11. Eu diria um middle risk. Ele não é tão arriscado. Apesar das taxas serem bem atrativas, ele ainda é razoável. O que eu acho que faz dele ainda ser um fundo arriscado é isso aqui, ó. Esse Reiterlog, que é do segmento de logística, é 15,5% do patrimônio do fundo. É muita coisa. Esse aqui, que é de combustíveis, distribuições de combustíveis, o Grupo Sim, é 14,2%. Armazém de granéis da Toex é 14,1%. São altos esses percentuais. Do Primato. Então, o fundo ainda tem que crescer e ter uma carteira mais diversificada para poder diminuir isso. Que atualmente ainda está meio pesado isso aí. E ele tem, essa aqui são cotas subordinadas, uma taxa IPCA mais 13, que acaba levando o risco um pouquinho. Além de a gente estar falando de uma concentração de 14% ser muito grande, acaba levando o risco. Ele tem hoje na carteira 80% CRAs, 15,5% CRIs, 3,9% em caixas.
série única de 63%, subordinado 19%, 14%, sênior 19%, 18%, subordinado a 14%. Eles têm aqui revenda, armazém de grãos, logística, distribuição de combustíveis, cooperativas, etanol e distribuição de insumo. Está bem diversificado nas áreas produtivas. Sobre proteção contra a deflação, 15,4% é protegido contra a deflação, 5,1% não. 75% da carteira é CDI e 20% é IPCA. Proteção contra a deflação é só os IPCA, tá, gente? Por isso que deu esses percentuais pequenos. A média é inflação mais 11,5%, CDI mais 4,83%. Está em vários estados, apesar de estar meio concentrado em alguns CRIs, e aqui falando um pouco de cada um CRIs. Qual o problema que eu vejo nele, que talvez seja por isso que o mercado negocie ele abaixo do seu valor patrimonial? A exposição a alguns ativos que estão maior do que 10%.